Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo, eu atendo como médico generalista pela Eureka. Eu me formei em 2018, no final de 2018, atualmente estou no segundo ano da residência médica de psiquiatria. O pessoal me pediu para falar um pouco a respeito da fluoxetina. Os tópicos seriam o que é e para que serve, os efeitos colaterais, tempo de duração, a fluoxetina no uso em pacientes deprimidos e ou ansiosos, pacientes com TOC, pacientes obesos ou uso no emagrecimento. E eu acrescentei um tópico a respeito da medicação estar disponível ou não no SUS. O que é a fluoxetina? A fluoxetina é uma medicação antidepressiva, inibidora de recaptação de serotonina. Ela inibe seletivamente, então ela vai inibir 99% da recaptação de serotonina. E outras medicações da mesma classe são a paroxetina, a fluvoxamina, que não é tão usada para depressão ou ansiedade, ela é usada mais para TOC, o citalopram e o escitalopram. Alguma dessas daí não tem pela rede pública, outras têm. Então, o que significa uma medicação inibidora seletiva da recaptação de serotonina? Ela vai atuar nas fendas sinápticas, que é quando ocorre a ligação de um neurônio no outro, isso é chamado de sinapse. No meio dessa sinapse existe a fenda sináptica, que é onde circula vários outros neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, a dopamina, igual eu falei no vídeo da amitriptilina, mas a fluoxetina inibe principalmente a recaptação de serotonina. Isso vai fazer com que a serotonina circule mais nessa fenda sináptica, com a administração correta da medicação diária, no mesmo horário, depois de alguns dias ou semanas, vai chegar no nível adequado, o circulante na fenda sináptica. Até lá, provavelmente, o paciente não vai sentir tanto benefício, ele vai sentir mais efeito colateral mesmo, que a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que ter em mente que a duração até atingir o efeito esperado varia de cada paciente, como eu já falei no outro vídeo da amitriptilina. Alguns pacientes já apresentam melhora com 3 a 4 semanas, alguns pacientes precisam de um período um pouco maior, de 6 semanas, 7, 8 semanas, e dependendo da patologia que estiver tratando, pode chegar até 12 semanas o período de latência e até a melhora do quadro. E aí, pelo fato de demorar muito a ter alguma ação, a maior parte da população que começa a usar fluoxetina meio que não se adapta, acha que a medicação não é a certa, porque não está tendo efeito positivo. Mas realmente demora, tem que ter paciência, tem que tomar todo dia no mesmo horário, que até umas 4 a 6 semanas já vai ter uma certa melhora do quadro. Ela tem indicação, a fluoxetina tem indicação para tratar inúmeras patologias psiquiátricas. Algumas delas são transtorno depressivo, um episódio depressivo num paciente bipolar, e normalmente a gente associa um estabilizador de humor ou um antipsicótico, para que o paciente não faça o que a gente chama de virada maníaca, porque o antidepressivo vai meio que estimular o humor dele, então é capaz dele passar do episódio depressivo para um episódio maníaco, que é tão ruim quanto. Além disso, ela tem indicação para o TOC, para o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade no geral, na bulimia nervosa, no transtorno de estresse pós-traumático, também na distimia, que é um transtorno depressivo um pouco mais arrastado. O paciente passa muito tempo depressivo, com sintomas normalmente um pouco mais leves, mas é uma coisa que passa a incomodar depois de um tempo. Também é usada para o transtorno disfórico menstrual, ou a TPM. Algumas evidências aí mostram efetividade no uso da fluoxetina para ansiedade social, que seria tipo uma fobia social de
tá no meio de um monte de gente. Transtorno dismórfico corporal, que é o paciente que acha que o corpo tem um defeito, que o nariz é muito torto, ou até mesmo a orelha, coisa do tipo. Também é usada na tricotilomania, que é o costume de ficar arrancando cabelo, um paciente com personalidade impulsiva e atos automutilatórios, paciente que se corta, se machuca, dá soco na parede, e também pacientes obesos. Igual eu falei no outro vídeo, também na profilaxia da enxaqueca. Agora os efeitos colaterais. O paciente normalmente quando começa a tomar um inibidor de recaptação de serotonina ou qualquer antidepressivo, a maior parte dos pacientes relatam desconforto gástrico, diarreia, vômito, dor abdominal, azia, e algumas vezes isso meio que incapacita ou faz com que o paciente desista do tratamento. Uma opção para a gente diminuir isso ou começar com uma dose mais baixa, por exemplo, ao invés de começar já com um comprimido ou uma cápsula de fluoxetina, começar com meio comprimido, um quarto de um comprimido e aumentando um pouco mais lento. Ou então a gente tem a opção também de orientar o paciente a tomar a medicação junto com alguma refeição, que aí os efeitos de dor abdominal, náusea e tal tendem a diminuir um pouco. Pacientes com ansiedade que começam a usar a fluoxetina pode ter uma certa piora no começo da ansiedade, ficar mais inquieto, mais agitado, pode queixar de insônia. Aí, além do que eu falei agora, de começar com uma dose menor ou de associar alimentação, uma opção que a gente tem só no começo do tratamento, tipo no máximo um mês aí até o paciente se adaptar, usar algum benzodiazepínico, por exemplo, clonazepam ou diazepam, ou prazolam, qualquer que seja, por um tempo determinado. O paciente tem que ficar sabendo disso. Ou então, se o paciente já refere uma insônia antes mesmo de começar a tratar, o que a gente pode fazer é associar um outro antidepressivo, que chama trazodona, em doses baixas, de 50 a 100 mg à noite antes de deitar, e a fluoxetina pela manhã, para melhorar o quadro de ansiedade do paciente. Alguns pacientes podem relatar também disfunção sexual, redução da libido, ejaculação muito demorada ou não chegar ao orgasmo. Essas queixas são um pouco menos comuns do que do trato gastrointestinal, por exemplo, mas pode acontecer e pode não acontecer no começo do tratamento, pode acontecer alguns meses depois já do uso da medicação. Se o paciente relatar isso, a gente tem algumas outras opções que devem ser discutidas com o paciente, se está afetando muito a vida dele, muito o relacionamento, a gente pode tentar lançar mão de outras medicações. Além disso, algumas reações um pouco mais importantes seriam erupções de pele, tipo rash cutâneo, reação anafilactoide, que é quando o paciente tem a sensação de que a garganta está fechando, algumas doenças sistêmicas progressivas. Se acontecer isso, a gente tem que investigar, ver se a causa realmente é a fluoxetina. Se não for, a gente trata a causa. Se a causa for a fluoxetina, a gente deve retirar a fluoxetina e tentar alguma outra medicação. Paciente diabético também, que vai começar a usar fluoxetina, a gente tem que ficar atento, porque os níveis glicêmicos podem alterar, normalmente para hipoglicemia, que acaba sendo um risco para o paciente ter queda, tontura, fraqueza, acabar se machucando. E quando é retirada a fluoxetina, os níveis glicêmicos do paciente podem tender à hiperglicemia. Então sempre tem um acompanhamento rigoroso. Além disso, os pacientes idosos e os pacientes que não são idosos ou tem que usar um diurético, por exemplo, tem que tomar muito cuidado por conta do diurético causar uma certa desidratação e o acúmulo da medicação ser maior e isso trazer algumas complicações. Por exemplo, a hiponatremia, que é quando o sódio
do sangue está muito baixo. E aí pode gerar problema cardíaco, problema renal, uma série de problemas. A respeito do tempo que dura a medicação e o efeito dela, a fluoxetina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, em torno de 6 a 8 horas. A partir da absorção, ela vai passar pela metabolização no fígado e a partir daí vão ser gerados 2 metabólitos, que seria a fluoxetina, que tem uma meia-vida de 2 a 3 dias, e a norfluoxetina, que é o segundo metabólito, que tem uma meia-vida de 7 a 9 dias. Então, para ela ser eliminada completamente do organismo, a gente precisa ir de, em média, 4 a 5 semanas. Por esse motivo da meia-vida mais longa dos metabólitos, o paciente, se ele precisar de uma redução da dose para trocar por uma outra medicação, ele tolera uma redução mais rápida da medicação. A gente tem uma outra classe de medicação que chama inibidores da MAO. Não é muito usada na prática, pelo menos não aqui onde eu faço a residência, porque ela tem uma série de restrições. O paciente não pode comer uma série de coisas, não pode tomar vinho e várias outras coisas. Então acaba sendo um pouco mais complicado a adesão do paciente, apesar de ser uma medicação boa. Então, se por exemplo o paciente está tomando a fluoxetina e vai tentar tomar um inibidor da MAO, a gente tem que dar um intervalo de 5 a 6 semanas aí para iniciar a medicação nova. Se o paciente fizer uso do inibidor da MAO, aí a gente tem que dar umas 2 semanas no máximo aí para iniciar um antidepressivo, seja inibidor seletivo, seja dual ou seja tricíclico. Se o paciente acabar esquecendo de tomar a medicação por alguns dias, ele pode ter o que a gente chama de síndrome da retirada. E na maioria das vezes só simula um quadro gripal que dura de 2 a 7 dias, mas pode ter algumas complicações um pouco mais graves, por exemplo, tontura, parestesia, agitação e pode até mesmo ter uma depressão de rebote, normalmente uma depressão um pouco mais grave do que a que a gente estava tratando. Por isso que a interrupção da medicação tem que ser com acompanhamento de algum especialista ou de algum médico que entenda pelo menos um pouco da medicação. Agora, tratamento específico da fluoxetina em pacientes deprimidos e ansiosos. Ela é bastante útil na depressão de pacientes tanto deprimidos quanto ansiosos, nas formas leves a moderada. As formas graves, normalmente a gente opta pelo estalopram, que tem uma melhor indicação, tem mais estudos que comprovam a maior eficácia do estalopram em pacientes mais graves. Mas no geral também dá para usar a fluoxetina. Às vezes a gente acaba usando a fluoxetina associado a um antipsicótico ou mesmo a trazodona, igual eu falei antes, nos pacientes com síndrome com transtorno de ansiedade. Tanto o antipsicótico quanto a trazodona vão acabar meio que potencializando o efeito do antidepressivo. O paciente toma aí, por exemplo, 2 comprimidos de fluoxetina associado a 50 a 100 mg de trazodona, ou um antipsicótico, por exemplo, risperidona ou olanzapina. Vai ser como se ele estivesse tomando talvez 60 mg da fluoxetina e tenha uma melhora. Na depressão atípica e na depressão psicótica, com sintomas psicóticos no caso, que seria oovivoses, ter alguns delírios, por exemplo, delírio de ciúmes, delírio de perseguição. A gente sempre opta por associar um antipsicótico. Normalmente, quando o paciente atinge a estabilidade do humor, seja com 20, 40, 60 ou até mesmo 80 mg da fluoxetina, a gente não pensa em já começar a diminuir. Normalmente a gente pede para o paciente tentar tolerar aí de 6 a 12 meses com a medicação, para pensar em começar a reduzir ela,
porque senão pode dar aquela síndrome de retirada. Ou então uma recidiva da depressão, que talvez não aconteceria se o paciente continuasse tomando a fluoxetina por 12 meses, por exemplo. A fluoxetina no tratamento em pacientes obesos ou com bulimia nervosa ou para emagrecer um pouco, apesar de não ser muito indicado para emagrecimento, a fluoxetina tem benefício, principalmente na bulimia nervosa, que é quando o paciente tem uma compulsão, ele precisa comer e depois provoca o vômito. Então ela tem um benefício nesses casos, além de mostrar que o paciente ele sente uma menor necessidade de ingerir carboidrato e com isso, obviamente, ele vai passar a engordar menos, até mesmo perder peso. O paciente com toque usando fluoxetina é o caso que eu falei que às vezes demora até 12 semanas para ter alguma melhora. Então é um caso mais difícil, o paciente sofre um pouco por um pouco mais de tempo, mas mostra-se bem eficaz no tratamento do toque. Só tem que orientar bem o paciente que não é igual um tratamento para depressão, que em 4 semanas ele já vai ver alguma melhora. Então tem que deixar ele preparado, que até 12 semanas ele pode ser que ele não veja nenhum benefício. Aí eu falei a respeito da medicação ter ou não no SUS. Eu dei uma procurada tanto aqui na região de Rio Preto, onde eu faço a residência, quanto pelo SUS no Brasil inteiro. É disponibilizada a fluoxetina na dose de 20 mg em cápsula ou comprimido. Foi a única coisa que eu achei. Então sim, tem disponível pelo SUS. Aí entra a parte que a gente sempre orienta os pacientes que acabam vendo os vídeos de não começar a tomar medicação por conta própria, pelos inúmeros efeitos colaterais. Sempre procurar um médico, seja um generalista, seja um psiquiatra, para orientar bem a medicação, ver os problemas de saúde, se tem alguma contraindicação. Também tenha em mente que a medicação, igual eu já falei no outro vídeo, a medicação não vai curar 100% qualquer uma dessas doenças. Na maior parte das vezes o paciente tem uma melhora aí de 70% a 80% e fica estagnado nisso. Para chegar no 100%, a gente sempre orienta o paciente a procurar terapia, qualquer tipo de terapia, o que ele melhor se adaptar. Existem inúmeras formas de abordagem psicoterápica, pela Eureka tem algumas, além de ter vários psiquiatras, alguns clínicos gerais que podem orientar bem, avaliar a necessidade e fazer o acompanhamento com a psicologia para atingir o 100% de melhora. E é isso. Se tiver alguma dúvida, só mandar nos comentários que a gente tenta responder, ou procurar o pessoal da Eureka mesmo para agendar uma consulta, seja com um psicólogo, psiquiatra ou generalista. Até mais.